Então vamos lá, começar aqui com a aula 18, parte 1. O que que nós vamos fazer? Nessa aula a gente vai começar a estudar como é que funciona ponteiros, certo? E a primeira coisa, ponteiros daqui para frente, a gente vai usar ponteiros. Aliás, a gente já tem usado ponteiros desde o começo, desde a primeira aula de C a gente usou ponteiros, mas a gente meio que ignorou os detalhes. Daqui para frente a gente vai ver os detalhes, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é a seguinte: existem três áreas de memória no computador. O computador, não, na verdade, não no computador, um programa. O computador tem uma memória e um programa ele entende essa memória de três formas. Ele usa essa memória de três formas, certo? Então, eu vou colocar aqui. O Arthur vai me ajudar, Arthur Grilo, certo? E eu vou colocar aqui o nosso famoso programa. Era pra gente estar vendo a tela, professor? Porque É senão verdade. não tá Não, vendo. não tá vendo a tela. Muito obrigado. Tá vendo agora? Uhum. Tá dando para enxergar direitinho? Tá. Tá. O que que eu vou fazer aqui? Pra mim, pelo menos. O que que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, nós temos. Eu vou escrever aqui em cima, aproveitar que está na tela. Existem três áreas de memória. Uma área é a pilha, a outra área é a global, e existe a outra área que é a RIP, certo? Essas são as três regiões de memória que um computador pode mexer. Até agora, tudo que a gente tem feito, basicamente a gente tem usado a pilha. A gente não tem falado sobre isso, mas a gente tem usado a pilha. Existe também a área que é a global, a gente vai falar um pouquinho sobre a global mais para frente, e depois a RIP. A RIP é a mais importante de todas. Você tem que saber usar a RIP, na verdade. Para usar a pilha e a global, você não precisa saber muita coisa, é meio que padrão, o compilador toma conta. A gente vai simular algumas coisas agora, mas a maior parte das vezes a gente não precisa ter a menor ideia do que está acontecendo, porque o compilador vai se encarregar de fazer isso. Menos a RIP. A memória RIP é a memória que a gente, para poder usar, a gente tem que explicitamente falar: olha, eu preciso de memória, eu não quero mais memória, me dá mais memória, essa memória não é suficiente, coisas assim, entendeu? Então você mesmo tem que lidar e gerenciar a memória que está na RIP. Tirando isso, as outras são feitas de forma automática, tá? A mais importante para a gente entender, na aula de hoje principalmente, é a pilha. A pilha vai ser a nossa porta de entrada para entender ponteiros hoje, tá bom? Tranquilo, Grilo? Tranquilo. Tá bom, então comecemos aqui. Primeira coisa é a seguinte: toda vez que a gente declara uma variável, na prática a gente está dizendo assim, computador. O compilador vai se encarregar disso, porque quando você coloca uma variável dentro do main, por exemplo, essa variável ela é alocada na pilha, certo? A gente nunca fala isso, mas essa variável é uma variável que foi alocada na pilha, ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa de alguém para guardar para a gente o valor do x, certo? Nesse caso, o primeiro aqui é o Alexandre. Então, Alexandre, você vai ser o x. Se eu falar aqui printf %d x e eu rodar esse programa, o que, que vai sair na tela? O que, que vai sair na tela? O que o Alexandre falar, beleza, o Alexandre colocou aqui que é 54697725, certo? Mas poderia ser 42, poderia ser qualquer coisa, entendeu? Porque eu não falei nada, então eu estou dizendo assim, Alexandre, guarda para mim o que tem na variável x, certo? Mas eu não estou dizendo nada sobre o que colocar lá. A partir do momento que eu fizer isso aqui, x recebe... se eu fizer isso, x mais mais. Se eu falar x mais mais, bem, e eu mandar imprimir, o que, que vai aparecer ali? O Alexandre vai ter um valor na hora que ele quis, o valor que ele quiser, por exemplo. E eu dou um x vai ser o valor seguinte. Mas eu não tenho nenhum controle sobre isso. Ele pode fazer o que ele quiser. Essa variável não foi inicializada. Se eu falar x recebe 5, aí agora não. Agora o Alexandre não vai poder fazer mais essa cretinice. Se eu mandar imprimir, se eu rodar esse programa e mandar imprimir, o que, que vai sair aqui? Grilo? 5. O Alexandre concorda com isso, Alexandre? Sim? É isso aí. 5 ali. Beleza. É isso daí. Aí eu pego uma outra variável. Eu vou declarar uma outra variável aqui. Variável, sei lá, recebe 42. É um Y. Então agora vai ser o Arthur Pin. Beleza? Então, se eu falar assim, olha, imprime. O que acontece aqui? O que você acha que acontece quando eu falo isso? Imprima x mais y. O que acontece nessa hora?
A rigor, o que o computador vai fazer? Não, não, não. Não é isso não, Pim. Não é isso não, Arthur. Você é 42. Tá lá, eu tô dizendo explicitamente. Você é 42. Já era. Quando eu falar imprima x mais y, o que o computador vai fazer? Ele vai falar assim, Alexandre, qual é o seu valor? Aí o Alexandre vai responder Se ele respondeu 5. 5. Aí eu pergunto, Arthur, qual é o seu valor? 42. Aí eu somo 47 e é o que vai aparecer, que vai imprimir aqui, ok? Mas o Alexandre e o Arthur, ele tem que guardar esses valores que a gente está fazendo ali, tá bom? Por que que chama pilha? Vocês já conseguem perceber. É pilha porque conforme a gente vai precisando de valores, ele vai pegando o próximo que está disponível. Então, no caso, se eu fosse pedir um próximo valor, seria o Arthur Azevedo, mas eu não vou pedir. O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou declarar uma variável, uma função, perdão, uma função f. Essa função f ela recebe dois parâmetros. E aí, agora que é interessante. E aqui dentro eu vou ter uma, sei lá, uma outra função. Eu vou chamar ela de x, só para confundir mesmo, sabe? Vou chamar ela de x. Vou chegar aqui um z, ok? E aí ele vai chamar uma função g. E aí a função g eu vou passar x mais z na função z, tá? Eu vou declarar aqui um int g, que recebe sei lá, um c aqui. E aqui eu tenho um w, que recebe 5. Eu dou um return no w mais 1, mais c. E aqui eu vou fazer, sei lá, int k recebe isso. Dou um return a mais b mais k. Beleza? Uhum. Professor, só que você escreveu o barra N com acento lá embaixo. Muito Lá no ótimo, muito print. bem. O pessoal falou ali, você escreveu um barra N russo, eles falaram. Muito bom, barra N com acento. Tá aí. Olha, agora o programa já ficou bem mais complicado, né? Ficou bem mais complicado. E aqui eu vou fazer um F. Vamos declarar aqui um W, que recebe o F. Vamos fazer assim, W. Aí eu vou fazer W, recebe o F de X e Y. Tá, nossa primeira tarefa é entender o que que esse programa faz, como é que ele funciona. O que que ele vai calcular, velho, não faço a menor ideia. Mas a gente tem que entender como é que funciona o lance das células de informação que a gente tem aqui, tá bom? Então, se preparem, moçada. Vamos lá. O main vai começar a rodar. Beleza, Arthur? Beleza. Então vamos lá. Quem que vai ser o X? Olha aí na lista. Quem que é o É X? é o Alexandre. Alexandre, beleza, você é o X. Y, quem que vai ser o Y? É o Pim, Arthur Pim. Arthur Pim, beleza. Aí eu falo, o Y recebe 42. Então, lembre que você é 42. Aí, eu tô falando que o X recebe 5. Beleza? Uhum. Agora eu tenho um W. Quem que vai ser o W? Vai ser o Azevedo, Arthur Arthur Azevedo. Azevedo. Beleza. Aí, agora eu vou colocar um valor para o W. Só que aí a gente tem um problema. Eu chamo o F. Quando eu vou chamar o F, aí a gente tem uma coisa. O F eu estou passando o X e o Y aqui dentro do main. Só que o X e o Y, eles são variáveis do main. Variáveis que a gente chamaria de variável local. É uma variável local do main. O F não tem acesso a essas variáveis. O F não sabe quem que é esses caras. Mas o F precisa de receber dois parâmetros, que é o parâmetro A e o parâmetro B. Aí as coisas começam a ficar mais complicadas. Não é nenhum absurdo, mas é mais complicado. Então, o que, que o compilador vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer é o seguinte: ele vai perceber, eu tenho que chamar o F. Aí ele vai vir aqui no F e vai ver, o F tem dois parâmetros, o A e o B. Então eu preciso de dois caras para guardar esses parâmetros. Vão ser os próximos dois caras da pilha. Beleza? Quais são os próximos? Aruan. Aruan e Beatriz Cardoso, que tem duas Beatrizes. Exatamente, o Aruan e a Beatriz, certo? Então o Aruan e a Beatriz, o Aruan vai ser o A do F e a Beatriz vai ser o B do F. Tudo bem? Aruan e Beatriz? Vocês estão bem? Tranquilos? Beleza. Aí, o que, que é a outra coisa que ele faz? Ele vai falar para o seguinte, ó.
O A do F recebe o valor que está no X do main. O X do main, bem, repara, vocês só têm uma coisa para lembrar na vida de vocês, que é qual que é a variável que você está representando. Quem que é o X do main? É o Alexandre, beleza? Então o Alexandre é 5. O 5, que é o X do main, vai ser o valor do A do F. Quem que é o A do F? É o Aruan. Aruan, beleza, Aruan? Então você é 5. O Y, eu vou perguntar, quem que é o Y do main? O Y do main é o bin, o pin no caso, certo? Que vale 42. E aí eu falo para Beatriz, olha que beleza, Beatriz com B, o A de Aruan e a Beatriz de B. Então, esse aí ficou fácil para vocês, certo? O B, a Beatriz, você vai guardar o valor 42, que é o valor do Y que está aqui, beleza? Agora a gente segue o baile. Nós vamos aqui. Agora eu estou dentro do F. O main está lá para trás. Lá para trás. Agora eu vou fazer o F. O F não sabe da existência do main. O F não sabe quem foi que chamou ele. O F não faz ideia de quem foi que colocou ele para rodar. Mas ele recebeu dois caras por parâmetros, que é o A e o B. Então o F agora já sabe tudo que ele precisa para rodar, que é o A e o B. Qual que é o valor do A? Respondo aí no chat. Qual que é o valor do A? 5. 5. Qual que é o valor do B? 42, beleza. Agora a gente tem um x dentro do f. A gente precisa de mais uma variável, mais alguém para guardar o valor de x. Vai ser a Beatriz Lomes. Lomes. Beatriz Lomes. Beleza, Beatriz? Qual é o seu valor, Beatriz? Coloca no chat aí. Você é o 88, certo? Precisamos de mais uma variável que vai ser o z dentro do f. Qual que é o valor do z? Quem que vai ser o Z? Vai ser o Caio. O Caio Oliveira. Tudo bem, Caio? Você vai ser 99. Caio? Beleza. Agora nós precisamos de mais uma variável que vai ser o K. O K vai ser o Carlos Henrique. Beleza, Carlos? Só que a gente não sabe ainda qual é o valor que você vai ter, porque o valor que você vai ter vai ser o retorno do G, que a gente vai chamar o G agora. Agora a gente já sabe o que vai acontecer. Bem, primeiro, eu tenho que descobrir qual que é o valor desse argumento aqui do G, certo? Qual que é o valor desse daqui, do x mais y. Mas qual que é esse x aqui? Bem, o f só enxerga essas variáveis aqui, entendeu? Então, o x que ele está falando não pode ser o Alexandre, que é o nosso primeiro cara lá embaixo. Vai ser esse x que está aqui. E quem que é o x? Eu já não lembro mais. Mas qual é o valor de x? Por favor, jogue no chat. Quem for o x do f? Beleza, 88. Mais o z do f. Por favor, joga o valor ali. 99, beleza. Então, x mais z dá 187. E aí, o que vocês acham que vai acontecer? Ele vai vir aqui no g e vai perceber que o g tem um parâmetro. Como é que o f se comunica com o g, Grilo? Ele vai ter que criar o G vai ter que criar uma variável. Sim. E, que vai ser o e aí Daniel. vai pegar. Daniel Contente. E vai pegar o valor de x mais z e botar nessa variável. Exatamente. Então agora, o que vai fazer? Ele vai pegar o Gabriel Contente, você. Gabriel, desculpa, Daniel. Você é o C do G, correto? Daniel? Daniel não está? Beleza. Então, qual que é o valor? Qual que é o seu valor, Daniel? Joga no chat aí. Era 187. 180 e quanto? 187. 187, beleza? Tranquilo. O F passou para o G, o 187, pelo argumento C, beleza? Então agora ele pode seguir o barco, tocar a vidinha dele aqui. O que ele precisa agora? Precisa de mais uma variável. Quem que vai ser essa variável? O Coelho. Vai ser Daniel, o Coelho. Daniel Neves, Coelho, o idioma. Você, qual é o valor que você tem, Daniel? 5, beleza. Agora eu estou aqui, e aí o que eu vou fazer? Eu vou calcular, fazer a conta que tem que fazer aqui. Para fazer essa conta, bem, me digam quem que está envolvido nessa conta aqui. Grilo, quem que está envolvido? Vai ser
o WC, que seria o Daniel Contente e o Isso. Coelho, né? Exatamente. Então, eu vou perguntar, W, qual que é o seu valor? 5, beleza. C, qual que é o seu valor? 187. Vai lá, W mais C, 192. Ok? Então, o G, o retorno do G é 192. Beleza. Agora a gente sai do G, esquece o G. E no que eu esqueço o G, olha o que é interessante. Os dois Daniels, o Daniel Coelho e o Daniel Contente, já não precisa, não tem mais, vamos dizer assim, utilidade. Vocês são descartados, certo? Vocês já foram usados e agora vocês estão descartados. Então, eu não preciso mais, eu não uso mais o Daniel, os dois Daniels, tá bom? Mas agora eu sei o valor que é 192. Quem que era o K mesmo? Era o coveiro, o Carlos Henrique. Beleza, o Carlos Henrique. E aí, então, agora você é o 192, Carlos Henrique. Tá bom? E agora eu vou fazer essa conta aqui, que é A mais B mais C. Tá. Qual é o valor de A? Eu não sei quem que é A mais. Quem que é o A? Eu, é 5. 5. Qual é o valor de B? 42. Qual é o valor de K? 192. A gente soma, então vai dar 192 com 42, 234, com 5, 239. Esse é o retorno de F. Aí, já acabei de calcular o F. Então, todos vocês já estão dispensados. Aruan, Beatriz, Caio e Carlos, vocês já não precisam mais. E agora, o retorno de F é 239. Quem que era o W? Se eu não me engano, era o Arthur Azevedo. É o Arthur Azevedo. Olha o Daniel todo feliz lá aqui. Você tá perdido, Daniel. Nada a ver. Era o Arthur Azevedo. Certo? O Arthur Azevedo era o W. E ele vale agora 239. Certo? Aí, o printf vai imprimir o valor do W. Então eu pergunto, qual é o valor do W? O Daniel tava todo faceiro, né, Daniel? Achando que você já era, cara. Você é W quando o G foi executado aquela vez. Aquela vez, quando o G foi executado, você era o W. Agora você não é mais. Certo? Você já era. Você já foi. Então, eu pergunto, qual é o valor de W? Qual é o valor de W? 239. Beleza. E aí a gente imprime 239 e vamos ser felizes. Tá bom? Então, eu vou parar a gravação.